meu interesse pela educação física foi exatamente pela área do bacharelado. E eu contava essa historinha e parei de contá-la, porque eu sou bastante tomado pela emoção, mas hoje eu acho importante eu contar essa história. Eu procurei o curso de Educação Física por já ser um praticante de musculação e, no início do curso, a maioria das disciplinas estavam voltadas à área escolar. Não que eu menospreze a área escolar, muito pelo contrário. Todas as áreas da educação física são interessantes. Mas a gente sempre tem um foco, e o meu foco era justamente o treinamento de força. E as minhas disciplinas muito voltadas à área escolar. Eu estava quase que para desistir do curso, quando no terceiro ano inicia a disciplina do professor Marcelo. E aí ele chegou com avaliação, medidas, testes, compassos, e aquilo foi o que eu precisava naquele momento, porque eu não estava muito satisfeito com o início do meu curso, por me interessar pela área de bacharel. E sempre faço essa sugestão aos acadêmicos aqui presentes, eu sempre fui bastante pentelho, mas pentelho em que sentido? Ele terminava a aula, eu dizia, professor, de onde veio aquela referência? De certo ele pensava, esse cara é chato pra caramba, né? Não, eu mostrei e tal, mas me empresta o livro. Eu pedi o livro para ele. E interessante que um dos livros que ele me emprestou foi do professor José Fernandes. Então, nesse momento, também quero agradecer pelos seus livros, pelo seu estudo, pelo seu empenho, e dividir esse momento com a liberdade, com você, me causa assim, bastante empolgação e entusiasmo. Estou tomado aqui nesse momento pela emoção. E esse livro me ajudou muito, como os outros livros também. Mas, na palestra de ontem, não sei se todos estavam presentes, ele cometeu um equívoco, né, que chocou um pouco a minha admiração por ele. Ele falou que o Santos é melhor que o Corinthians. Então, professor, me permita essa correção. A gente teve um lapso no domingo, mas o Campeonato Brasileiro voltou ao normal. Vocês viram aí na quarta-feira. Então, o senhor me permita essa pequena retificação. E no final eu gamei, estou pirado por ele novamente, pelo seguinte, ele mostrou a moto dele. Né? Então, é uma das minhas paixões também, retomada há bem pouco tempo, mas eu curto muito e fui motoqueiro durante os 10 anos, fiquei 12 sem motocicleta, não sei como eu aguentei. Então, é uma coisa assim que realmente mexe com a gente. E ele contou a história do banheiro, só ele não contou o final da história, né? Então, um olhou para o outro, tal, não sei, ele vai querer falar depois, mas tudo bem. A gente nunca deixa passar essas situações. Zé, que eu preciso... Zé, não, por favor, total. E ele fala essa história que ele conta aí, nossa, é só para dizer que ele é bem mais novo que a gente. Isso não é verdade, viu, gente? Isso não é verdade. Entrou da faculdade com 40 anos. Moçada, é o seguinte... Depois que eu descobri que a Globo pede para os apresentadores de telejornal pintar os cabelos de branco, para dar credibilidade à notícia, mandei tinta, gente. Sou novinho pra caramba. Bom, brincadeiras à parte, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, dividir esse momento. Casa cheia, isso é muito bom. Ao longo da palestra, vou novamente poder falar sobre isso. A gente percebe esse crescimento da nossa profissão. Então, além dessa referência enquanto acadêmica que eu tenho em relação ao professor Marcelo, a luta dele, né, com outros professores também, bastante importantes, mas ele realmente pensou esse evento, ele fomentou esse evento, e a gente tem a satisfação, a grata satisfação de estar aqui nesse momento. Bom, vamos lá. O nosso tema é imediatismo de resultados, uma porta aberta às drogas. Nossos objetivos: revisitar os principais princípios do treinamento físico, refletir sobre o imediatismo por resultados nos dias atuais. Eu trouxe alguns dados. Estima-se que 5 a 12% de jovens americanos do sexo masculino e até 2,5% do sexo feminino tenham consumido esteroide anabólico androgênico, sendo que mais de 1/3 deles não participavam de esportes organizados. Cerca de 2/3 começaram a utilizar esteroides anabólicos por volta dos 16 anos de idade ou antes. Então, isso, na verdade, vem sendo estudado já há bastante tempo. Por volta de... Esse dado é bem recente, é um dado de 2001. Em 1990, Cox e White também já faziam referência a esse aumento do interesse por substâncias que melhorem o rendimento. E ele colocava nessa data, em 1990, uma porcentagem em torno de 6%.
Então a gente percebe que passado 20 anos, essa porcentagem dobrou. Esses dados nos mostram isso. E aí trouxe, e na verdade é para demonstrar o interesse que as pessoas têm por esse tipo de substância, e eu trago mais alguns dados. Prevalência do uso de substâncias químicas entre adolescentes com finalidade de modelagem corporal. Essa é uma tese de doutorado defendida em 2005 na Unicamp. Adolescentes de 14 a 18 anos de São Caetano do Sul, 15 escolas públicas e 14 particulares. O N total na pesquisa de 3.699 participantes. Aqui são apenas alguns desses resultados. Esse trabalho mostra que os jovens, 14 a 18 anos, estão muito insatisfeitos com o seu corpo. Mas o que nos chama bastante a atenção, dentro dos vários resultados desse trabalho, distribuição dos participantes em função do gênero, idade, tipo de técnicas ou substâncias químicas adotadas. Sexo masculino, eu peguei apenas uma faixa etária, um dado bastante significativo ali. Entre os meninos de 16 anos, 132 já tinham usado alguma técnica para modificar o seu corpo. 33 indivíduos já haviam usado remédios e 15 já haviam usado anabólicos. E no sexo feminino? Vamos observar os dados mais significativos, coincidentemente na faixa etária dos 16 anos. 209, na faixa etária de 16 anos, 209 indivíduos, já haviam usado alguma técnica. 41 dessas meninas já haviam usado algum remédio para alterar a sua composição corporal. Então, isso nos chama bastante atenção. Por que eu trouxe esse dado, primeiramente? Porque daqui a pouco eu vou contar alguns causos para vocês também. Isso mostra que o indivíduo jovem está bastante insatisfeito com o seu corpo, mas está procurando algo que lhe dê resultado mais rápido. Algo que lhe dê resultado mais rápido. Por quê? Olha que interessante. Observem por gentileza. Distribuição em função do gênero, existência e ausência da prática de atividades físicas e ou esportiva extracurriculares. 53% desse N total não pratica atividade física. Olha que dado interessante. Então, o que nós observamos? Não estão procurando o exercício físico. Estão procurando algo rápido e fácil para alterar a sua composição corporal. E aí a gente chega aqui. É incrível. Eu pude conversar um pouco com o professor Marcelo, e aí, entre os temas que ele colocou que seria possível ser tratado, ele falou, o que você acha desse tema? Eu falei, perfeito. Eu já venho falando disso há bastante tempo. Por quê? A coisa de 6 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas perguntavam, como que eu tenho que treinar? A importância maior era dada ao treino. Eu tenho que treinar mais aerobicamente, mais anaerobicamente, quantas séries, quantas repetições, vou para a sala de musculação? Essa era a pergunta. Só que a pergunta mudou. A pergunta é, o que eu tenho que tomar? Para tudo. Né? Não cabe aqui, a gente não tem tempo para discutir essa questão de mídia, da imposição da sociedade, enfim, né, da mídia principalmente. Mas é uma sociedade que nos preocupa. O homem, o adolescente, ele quer ficar grande, muito grande. Ele quer algo que lhe traga resultados rápidos. E as mulheres querem ficar magérrimas. Se eu perguntar aqui, e é uma média, né? Toda mulher ela quer perder no mínimo 2 quilos. Ela quer reduzir 2 quilos de peso corporal. Então, que sociedade é essa? Né? Um homem gigante, muito forte, extremamente forte, e uma mulher magérrima, né? Com visual chupado, esquelético. Né? E a gente percebe também que algumas estão utilizando substâncias que não foram nem pesquisadas, mas a gente tem uma desconfiança que tem até veneno para rato. Né? Isso a gente consegue perceber isso em academias, alguns casos, que a mulher secou demais, então, e muito rapidamente. Então essa pergunta mudou e é bastante preocupante. E ao longo dessa nossa discussão, eu quero exatamente expor a nossa responsabilidade em relação a isso. Não se pergunta mais de treino, o que eu tenho que tomar? E que interessante, disse que eu contaria alguns casos. Eu avaliando um garoto de 15 anos, no processo de avaliação, início da anamnese, ele começou, o que eu tenho que tomar?
olha, eu vou coletar seus dados, a gente vai primeiro fazer uma estimativa do seu percentual de gordura, nós vamos elaborar o que eu tenho que tomar. Eu falei, olha, vamos finalizar a sua avaliação, eu vou prescrever o treinamento. Não, eu tenho que tomar. Meus amigos estão tomando. Pasmem vocês, ele puxou uma listinha que tinha suplementos, vários componentes, compostos, vamos dizer assim, que numa estimativa por baixo, ele gastaria em torno de R$500. Por baixo, tá? Vocês conhecem. Eu isso, Jack isso, aquilo, um monte, tá? E eu disse para ele, você não precisa de nada ainda. Mas é muito difícil lidar nessas situações. Por quê? Já embutiram na cabeça dele que ele tem que tomar algo. Ninguém falou de treino com ele. Ele quer tomar algo para rapidamente melhorar os resultados. E eu vou mostrar para vocês o que tem que tomar daqui a pouquinho. Se nós seguirmos nesse caminho, a gente vai mudar o nosso foco. Né? Nós vamos criar a Farmaco Fitness. Vocês estão vendo ali. Por quê? Se nós voltarmos o nosso foco para substâncias químicas, nós temos que mudar até a nossa área de atuação. Nós trabalhamos com treinamento. Nós estudamos a biologia, nós estudamos a fisiologia, nós estudamos a fisiologia do exercício, nós estudamos a cinesiologia, nós estudamos as áreas de afins do treinamento esportivo, musculação. E se nós voltarmos o nosso foco para substâncias químicas, então nós temos que mudar também a nossa área de atuação. Mudar a grade curricular, enfim. O nosso foco é treinamento. Nós temos que ser bom em treinamento. Isso é o mais importante. Moçada, juízo. É a minha resposta. Quando algumas pessoas perguntam, o que eu tenho que tomar? Olha, juízo, primeiro juízo. Ok? E se eu tenho uma certa intimidade com a pessoa, eu falo, vergonha. Né? Por quê? Você investiu nessa tua forma, você investiu nessa sua silhueta. Tempo. Né? Você sentou num barzinho, você comeu preferencialmente alimentos gordurosos, você dedicou tempo a isso, e muito tempo às vezes. Tem pessoas que na avaliação colocam assim, não, eu sou sedentário há quantos anos? Há 20. A gente tem 30. Né? Então foram 20 anos modificando aquela silhueta com alimentação inadequada, sem atividade física, sem exercício físico. Né? Então sacaneia, isso tem uma certa vergonha. Por quê? Nós vamos tentar modificar o seu hábito. E isso é extremamente importante. Por quê? Não é uma substância. Alguns estudiosos da área colocam, mas essa é uma geração que viu, né, o Popeye. Né, o Popeye tomava algo lá, espinafre, né, e outros desenhos aí que sempre o herói toma alguma coisa para ficar forte, para vencer. Enfim, não sei efetivamente, não sou profundo estudioso dessa questão, dessa influência no aspecto psicológico dos indivíduos. Mas hoje estão se mitificando, as drogas estão se mitificando muito as substâncias químicas. Então, lá, moçada, as melhores substâncias são... Tem jeito. Você vai colocar seu tênis. Tá? Você vai para uma esteira. Você vai correr. Tá? Eu quero aumentar minha massa magra. Tá, titio, fi, né? Já estou me soltando já. Fi, você vai ter que fazer forcinha na sala de musculação. Então, nós temos que retomar esses pontos. Sim, com certeza. Senão, nós vamos também ser envolvidos. Por isso que estamos colocando substância que eu tenho que tomar, o que melhora o meu rendimento. Mas, peraí, você não treinou ainda. Tem que treinar. O mais importante é o seu treinamento, o seu exercício físico. Tem alguns princípios muito importantes. Vamos lá. Essa tarefa não é fácil. Eu vou tirar o indivíduo de um estado de equilíbrio. Vamos me basear aqui no treinamento de força. Eu vou prescrever séries, repetições, pesos. Eu tenho um conjunto de variáveis muito importantes nessa prescrição. Mas para que eu vou fazer isso? Para causar uma fadiga. Isso é um princípio. Eu tenho que causar uma fadiga. O que vai ocorrer? E olha, isso é bastante complexo. Finalizada a sessão de treino, o organismo começa num processo de compensação. A alimentação é muito importante. Pré-treino, pós-treino. O repouso. Tem que descansar, tem que dormir. Se nós acertamos em tudo isso, olha a complexidade. Eu acertei
a minha prescrição, dei o estímulo ideal para aquela fase do treinamento. Esse indivíduo se preocupou, cuidou da sua alimentação, então ele conseguiu a compensação. E se tudo funcionou muito bem, quando ele retornar para a próxima sessão de treinamento, houve um ganho, houve a famosa supercompensação. Só que as pessoas não estão mais voltadas a isso, estão mais preocupadas com algo para tomar e não com o treinamento. E confesso, acredito, penso, vejo, alguns de nós estamos nos perdendo em relação a isso, priorizando algo para melhor rendimento. Mas espera aí, não treinou ainda? Aqui nós temos uma síntese das principais adaptações que ocorrem em resposta ao treinamento. Mas o que é mais importante, e eu digo sempre, o grande barato da nossa profissão está no alto à esquerda. O músculo vai ter que contrair. Resumidamente, muito resumidamente, ele vai ter que contrair usando algum tipo de sobrecarga para aumentar a força e a potência. E ele terá que contrair-se várias vezes, minutos, horas, para me levar ao desenvolvimento da resistência. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso contrair os meus músculos. Então esse é o grande barato da educação física. O indivíduo vai ter que se movimentar. E nós só vamos conseguir isso com treino, com exercício físico. Ele tem que realmente participar do treinamento. Vamos lá. Então a gente observa que o que vai ocorrer rapidamente, rapidamente no sentido do tempo que a gente tem. Se eu der um estímulo com sobrecarga, um estímulo ideal, o que vai acontecer? Vai ocorrer modificações, eu vou causar um dano nesse meu tecido muscular, também chamado de microtrauma adaptativo. Isso vai levar à ativação de células satélites, vai alterar essas proteínas do citoesqueleto, aumento a atividade das enzimas glicolíticas, vai ocorrer aumento do meu glicogênio e da fosfocreatina. Se o meu interesse dessa aptidão é a resistência, é a endurance, o que vai ocorrer? Também por uma sinalização proteica, vai ocorrer biogênio mitocondrial, ou seja, aumento do tamanho e no número das mitocôndrias. Nós vamos observar melhora das atividades oxidativas, mostrando portadores de lactato, vai melhorar também o tamponamento sanguíneo. Ou seja, por isso eu detive bem no início, eu vou ter que me exercitar. Seja de predomínio anaeróbico, seja de predomínio aeróbico, mas eu preciso me exercitar. E um ponto importante, existe a necessidade que o cliente entenda o processo de treino, o tempo de resposta morfofuncional e a importância do comprometimento com o treino para atingir os resultados desejados. Atuo em academia já há um bom tempo, comecei bem novinho, como eu disse há pouco, mas a gente percebe, a nossa vida é muito corrida, né, dentro da sala de musculação, dentro da academia. Mas tem que ter um momento com cada cliente para você, além de mostrar os resultados da avaliação, você mostrar para ele que ele tem que, efetivamente, exige-se um tempo. Ele tem que treinar. Então não é, e a gente sabe, dentro do treinamento de força, as primeiras adaptações são adaptações neurais. A alteração da fibra muscular começa a ser observável após 4 a 8 semanas de treinamento contínuo. Então ele tem que treinar. E ele tem que estar comprometido. Mesmo. Se ele assumiu o compromisso, olha, eu vou treinar 3 vezes na semana. Nós vamos pegar aquela quantidade grande de variáveis que nós temos, né, séries, exercícios, repetições, pesos. Se for um treinamento aeróbico, você vai definir distâncias, intensidades, duração. Você vai prescrever esse treinamento. E esse cliente, ele tem que entender que é ele que vai fazer, não é você. Quantas vezes já ocorreu comigo atuando como personal, do cliente querer treinar pelo celular? Você não vai conseguir adaptações fisiológicas se você não treinar. E, muito importante, o indivíduo tem que entender isso. As pessoas não estão entendendo essa questão do comprometimento e do tempo de resposta morfofuncional. Algumas considerações. O foco hoje, a grande discussão, além, né, do interesse por substâncias, e o professor José Fernandes mostrou ontem, que a gente pode primeiro observar, quando o indivíduo começa um programa de treinamento,
Ele modificando a sua alimentação, que é muito ruim, conforme o dado mostrado pelo professor José Fernandes ontem, o que vai ocorrer? Ele já vai ter melhorias, com certeza. Ele está treinando, ele vai se preocupar com a alimentação. E é muito interessante essa posição da Revista Brasileira de Medicina do Esporte. A alimentação saudável e adequada à quantidade de trabalho deve ser entendida e compreendida pelos atletas de alto rendimento como sendo ponto de partida para obter o desempenho máximo. E as manipulações nutricionais caracterizam uma estratégia complementar. Então é muito importante entender isso. Primeiro, a alimentação adequada. Então, quando o indivíduo ele é orientado, ele recebe essa orientação, e isso é muito importante, ele vai melhorar o seu de jejum, ele vai fazer a sua colação no meio da manhã, ele vai melhorar o seu almoço, ele vai se preocupar com o seu lanche da tarde, ele vai se preocupar com o seu jantar. Havendo a necessidade, ele ainda pode ter uma completação no período da noite, a sua ceia. Então, o profissional, que profissional faz isso? É o profissional da área de nutrição. Então, esse dinheiro, né, que alguns clientes têm para substância, primeiro ele tem que melhorar a sua alimentação. Não somos nós, é um profissional da área de nutrição. Ele vai fazer os cálculos todos, vai fazer uma boa anamnese, vai calcular a quantidade de carboidratos, de proteínas, de lipídios. Então, não é primeiro se preocupar com uma substância, não é se preocupar com algo complementar, mas sim com a sua alimentação. Primeiro com o treino e posteriormente com a sua alimentação. Ainda podemos observar que o aumento da massa muscular ocorre como uma consequência do treinamento, assim como a demanda proteica, não sendo o inverso verdadeiro. Então eu preciso primeiro criar uma necessidade. Eu não posso ingerir uma substância a mais, eu não posso aumentar drasticamente a minha quantidade de proteína se o meu organismo não está precisando. Então eu disse a vocês, o grande barato é o quê? Eu tenho que contrair meus músculos. Eu vou tirar ele de um estágio e vou levar a outro. Eu vou ter uma alteração morfológica, Mas, para eu novamente conseguir um novo ganho, são novas adaptações, são novas estratégias dentro do treinamento. E nós temos isso, nós conhecemos sobre isso, mas nós estamos perdendo esse foco. Isso é muito importante nesse momento. Eu estou fazendo questão de chamar bem a atenção de todos. Nós temos que retomar a questão do treinamento. Quantos casos eu poderia elencar aqui? Infelizmente, isso é uma realidade em algumas academias. O cliente treina 6 meses, 8 meses, e ele não tem mais a planilha de treino. Você pergunta, mas por que ele não tem a planilha? Ele já sabe treinar. Mas como? Nós estamos dentro da nossa academia, algumas vezes, assinando o nosso atestado de incompetência. Treinou 6 meses, sabe treinar? Então eu sempre coloco o seguinte, é como se eu, lógico, analogia meio esdrúxula, mas é como se eu fosse ao meu dentista, 3 vezes, 4 vezes, chegasse lá, não, deixa, agora é comigo. Ah, eu sei. Não, eu não sei, ele não sabe. Então isso é muito importante. Não é que ele sabe treinar, porque todas as variáveis do treinamento, muitas vezes elas não estão sendo bem aplicadas. Então é preciso retomar isso. Uma variável que você modifica, tempo de pausa, isso já tem uma alteração. Um método de treinamento que você aplique, com certeza você já pode novamente quebrar a rotina de treino e levar a novos ganhos. E muito importante, dentro dos pontos que eu poderia elencar do nosso código de ética, eu elenquei apenas um, porque tem muito a ver com isso que a gente está discutindo nesse momento. Capítulo 3, das responsabilidades e deveres, em seu artigo 6º, item 3. Devemos assegurar, o profissional de educação física deve assegurar a seus beneficiários um serviço profissional seguro, competente e atualizado, prestado com o máximo de seu conhecimento, habilidade e experiências. Então é muito importante a gente entrar exatamente para isso. Qual é o meu conhecimento? Então, mais uma vez, professor, usar as suas palavras. Bunda hora de cadeira. Isso é muito importante. Muitas vezes, quem conhece um pouco da minha vida sabe que eu sou de origem bastante humilde. O meu segundo grande modelo foi o meu pai. Primeiro, ele ensinou o seguinte,
A união faz outras coisas, a união faz açúcar, mas ele ensinou que a união faz o seguinte. Ele era um motivador e gostava muito de futebol. Então o que ele fazia? Sempre próximo da nossa residência tinha um terreno baldio. A gente ia lá e fazia um campinho bem pequenininho. Só que a gurizada próxima chegava, ele falava, não, tudo bem. No próximo sábado tem mais gente, chega uma hora antes e a gente vai dar uma carpa, né? Uma carpinada, tá? Carpir. Então todo mundo carpia e o campinho aumentava. E aí vinha mais gente. Então todo sábado, né? Nós jogávamos futebol. Só que era ruim. Vinha a construtora, tá, comprava o terreno, pá, acabava o nosso campinho. Pai, acabou o campinho. Porque não, filho, tem o terreno ali embaixo. Vamos lá de novo. E começava o processo. E segundo, ele ensinou também que a gente não deve nunca desistir, né, dos sonhos, tá? Aquele jeitão dele, 1,68 m, tá? Muito forte. E ele colocava sempre o seguinte, que a gente tem que se empenhar. E aí ele era no futebol. Esse exemplo eu tiro dele do futebol. Ele falava o seguinte, olha, entrou em campo, você não é meu filho não, você é meu adversário, né? Porque ele era extremamente violento no momento do futebol. Mas ele ensinou o seguinte, ele falava, olha, pode me driblar, mas me dribla e não fica tirando sarro. Se eu ver um sorrisinho, você vai ver o que vai acontecer. Então meu irmão mais velho eu respeitava também, mas meu irmão menor, né, até mais habilidoso do que eu, bem mais posso dizer, dava um drible nele, ele vinha e levantava meu irmão. E aí meu pai era o juiz também, né? Aí ele falou, não, meu pai falava, pai, foi falta. Não foi falta. Aí eu chegava, meu pai falava assim, ó, eu fui na bola. Aí eu chegava, pai, foi falta? Não. Aí eu chegava, meu, bola, levanta que o pai não vai dar falta, velho, né? Então, ele foi um grande exemplo para mim também, em relação a essas questões, da importância do exercício físico, do futebol, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. Isso é bastante relevante, eu fiz questão de colocar isso a vocês. Então, cabe também aos pais, super estressados hoje nos dias atuais, chega sábado e domingo, às vezes o filho fala, pai, vamos brincar? Não, filho, vamos pegar um DVD, né? Pai, vamos fazer alguma coisa, tal? Não, faz o seguinte, eu vou deixar você no shopping, tá bom? Então, caberia aqui vários vieses dentro dessa minha fala, mas eu tomei essa, por ser para mim assim, algo bastante motivante, isso que ele fez na minha vida, junto com tudo que a gente pôde aprender e está contribuindo.